Olá, alunos do YouTube, aqui é o professor André Vargas de Física. Hoje a gente vai estudar a lei de Faraday, ou mais conhecida como lei da indução eletromagnética. Tá? Pessoal, para a gente melhor entender a lei de Faraday, eu resolvi montar um experimentozinho simples aqui. A única coisa mais complicada é que tem o multímetro, que tem aqui não é todo mundo que tem um multímetro, mas todos os eletricistas têm. Tá? E no colégio até seria legal que todo colégio tivesse um multímetro, é essencial. Tá? E aqui eu também tenho uma bobina que eu fiz, peguei um carretel de linha, tá? Enrolei o fio de cobre nesse carretel de linha aqui várias vezes, fiz várias espiras. Tem várias espiras aqui, a união de várias espiras eu tenho uma bobina, como a gente viu nos conteúdos anteriores. Então eu tenho uma bobina, tá? Também tenho ímã aqui, o vermelho é o norte, o azul é o sul, as linhas saem do norte, né? O ímã tem linhas de campo, sai do norte e entra no sul. O que eu vou fazer? Vou ligar essa bobina no meu multímetro. Vou fechar um circuito aqui. Quando a gente vai fazer experimento com fio de cobre, tem que pelar ou tirar o esmalte aqui do fio de cobre, senão não funciona. Tá, pessoal? Não esqueçam disso. O esmalte é um isolante, então não vai deixar funcionar. E vou ligar o meu multímetro. Liguei ele. Tem alguma corrente passando no multímetro? Não tem nada. Aí vou pegar, vou virar aqui para vocês enxergarem e vou aproximar o ímã, ó, aproximando e afastando do multímetro. Vocês conseguem ver que quando, ó, parei de aproximar, tem corrente? Não. Aproximei, apareceu uma corrente negativa. Deixei o ímã lá dentro, vou deixar o ímã dentro da bobina, dentro da espira. Sumiu a corrente. Afastei, apareceu corrente. Aproximei, apareceu corrente. Deixei parado, não tem corrente. O que a gente sabe aqui? O que vocês poderiam me dizer? Quando o ímã está longe da bobina, quantas linhas de campo será que estão entrando dentro da bobina? Poucas, né? E quando eu coloco ele bem pertinho da bobina, vai aumentar significativo o número de linhas de campo que vai entrar dentro da bobina. Ou seja, vai aumentar o fluxo magnético dentro da bobina que a gente viu sobre fluxo. Então essa variação de fluxo magnético, segundo Faraday, né? O que produz? Uma corrente elétrica induzida. Tá? Segundo Faraday, toda vez que eu vario o fluxo magnético, a palavra-chave variação, aparece na bobina. Ó, mexi a bobina até pro lado aqui, ó. Ó, se eu mexer a bobina pro lado, o que acontece? Linhas de campo vão aumentar e diminuir dentro aqui dela, ó. Vai aparecer corrente elétrica. Se eu deslocar a bobina para cima, ó, deixei ela paradinha. Ó, se eu deslocar para cima e para baixo também vai aumentar as linhas de campo que saem do ímã, dentro da bobina vai variar o fluxo, vai aparecer corrente elétrica. Então o que Faraday está explicando ali no quadro? Que toda vez que a gente vai, eu vou explicar para vocês no quadro depois, que toda vez que a gente varia o fluxo magnético aparece uma corrente elétrica induzida, tá? Que só aparece com a variação do fluxo magnético. E tem um negativo ali naquela variação do fluxo magnético, que a gente vai ver que é a lei de Lenz. A lei de Lenz explica, que é a lei que eu vou explicar no quadro ali. Mas vou fazer uma pergunta para vocês. Será que a gente ficar aproximando e afastando esses ímãs dessa bobina, a gente não cansa? Será que a gente não gasta energia da gente? O que vocês acham, guris? Gasta ou não gasta energia quando a gente está aproximando e afastando esse ímã da espira aqui? Gasta, né, pessoal? Então o que está acontecendo aqui? Quando eu estou aproximando o ímã, eu quase não sinto aqui, mas eu tenho uma força que tende a não deixar eu aproximar o ímã da bobina. Então eu gasto a minha energia aqui, ó. Então, essa energia que eu estou gastando aparece aqui em forma de energia elétrica. Tá? Então toda a nossa geração de energia elétrica no Brasil quase vem desse princípio. Variação de fluxo magnético, aparece uma corrente elétrica induzida. Só que Só que lá nas usinas hidrelétricas, eu tenho a bobina dentro do ímã. A bobina vai girando e vai variando o fluxo magnético e vai aparecendo corrente induzida que vem para as casas da gente, certo? Mas aí quem faz girar a bobina, a turbina lá dentro, que daí são várias e muitas espiras, eu chamo de turbina. É a força da água, a velocidade da água que cai, né? Ou o vento, ou o vapor de uma termoelétrica que faz que toca as pás do eixo da bobina e faz ela girar dentro do ímã, né? Então tem vários tipos de usinas, mas todas elas quase se baseiam no princípio da lei de Faraday, princípio da indução eletromagnética. Então, recapitulando, se eu deixar o ímã dentro da bobina, tem corrente? Não. Só tem quando eu afasto, ou aproximo, ou vou para o lado, para cima, para baixo, para cima, para baixo.
Ó, se eu passar para cima, a hora que eu tô descendo, ó, mais linhas que as linhas, ó, elas saem aqui, ó, e entram lá, ó. Elas saem aqui e entram aqui, lembra? Ó? Sai aqui e entra aqui. Então essas linhas que saem aqui, algumas vão entrar e outras não. Se eu passar para cima, vai entrar menos, cada vez menos, ó. Quando eu aproximar, vai entrar todas. Se eu pro lado, vai diminuir, vai aumentar as linhas de campo dentro da espira, vai variar o fluxo. A palavra-chave é variação de fluxo magnético. Variou o fluxo, tem corrente elétrica reduzida. Tá? Espero que o nosso experimentozinho tenha ajudado vocês a entender o conteúdo. Tá? Agora a gente vai dar uma explicadinha ali no quadro. Bom, pessoal, depois do nosso experimentozinho ali, vamos ver uma explicação rápida aqui no quadro. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma espira, né? Que seria isso aqui. Poderia ser a bobina, o ímã. Quantas linhas de campo tem passando dentro da espira? 4, né? Aí eu mostrei aqui, por perspectiva, eu afastando o ímã da espira, afastei aquele ímã lá da espira e passou 2 linhas dentro da espira. O que aconteceu? Variação de fluxo magnético, né? A gente fazia no experimento. E se apareceu, se variou o fluxo magnético dentro da espira, em vez de 4 linhas estão passando 2, aparece uma corrente elétrica induzida, né? Aparece uma corrente elétrica induzida segundo Faraday, tá? Então o que Faraday descobriu? Que lei que ele escreveu? Que sempre que variar o fluxo magnético dentro dessa espira aqui, vai dar origem a uma força eletromotriz, e essa força eletromotriz vai dar origem a uma corrente elétrica induzida. Só que a gente viu no nosso experimento que uma hora aparecia negativo e uma hora positivo naquela corrente. Bom, como é que a gente explica aquilo ali? A gente explica para a lei de Lenz. Tá? A lei de Lenz diz o quê? Que o sentido da corrente induzida é tal que, por seus efeitos, opõe-se à causa que lhe deu origem. Então, se a gente analisar aqui, ó, tinha 4 linhas A, agora tem 2. Qual é a origem de onde que veio essa corrente elétrica? Numa variação de fluxo magnético. Esse fluxo magnético diminuiu entrando aqui. As linhas de campo que estão entrando na espira diminuiu. Então a corrente elétrica vai gerar um campo para não deixar de diminuir. Vai gerar um campo que se opõe à diminuição desse campo entrando aqui. Então a corrente elétrica produziu um campo, ó, com 2 linhas entrando, ó, 2 linhas entrando. E como tem 2 linhas entrando, pela regra da mão direita, se as linhas estão entrando, meu dedão está apontando no sentido horário aqui, ó, que é o sentido da corrente elétrica induzida. Tá? Então isso é a lei de Lenz, ó. Variou o fluxo magnético, apareceu uma corrente ali, que vai gerar um campo que se opõe à causa que lhe deu origem. A causa que deu origem foi campo entrando, diminuindo, para não deixar de diminuir. A corrente produz 2 linhas entrando. Se essas 2 linhas entrando, né, vai dar origem à corrente no caso horário. Bom, se apareceu 2 linhas entrando, a face dessa espira aqui tem um polo qual? Onde é que as linhas de campo entram? No sul. Se tem um polo sul aqui, na hora que eu fui afastar o ímã, o sul atrai norte, então eu tive que fazer força, tive que fazer trabalho. Tanto é que eu perguntei para você se a gente cansava afastando e aproximando o ímã. Então, esse trabalho que eu fiz aqui se transformou em energia elétrica. A energia que eu gastei aqui se transformou em energia elétrica. Então, Lenz, a lei de Lenz é baseada no princípio da conservação da energia, tá, Luiz? É importante isso. Já aqui, as linhas de campo, Luiz, ó, estão saindo da espira porque estão entrando no polo sul. Elas entram no polo sul, ó. E 4 linhas estão saindo da espira. Aí eu afastei o ímã aqui, ó. Quantas linhas ficaram saindo depois que eu afastei o ímã? Só 2. Então variou o fluxo magnético. Apareceu uma corrente elétrica que, segundo Lenz, essa corrente elétrica vai gerar um campo que se opõe à causa que deu origem. Qual é a causa que deu origem? Campo saindo diminuindo. Então a corrente não quer deixar esse campo diminuir. Então ela produziu 2 linhas de que jeito aqui, ó? Ela produziu 2 linhas também saindo, ó, para não deixar o campo saindo diminuir. E se as linhas estão saindo, a corrente, ó, o dedão está apontando para onde agora, o meu dedão de polegar? Para o sentido anti-horário. Então se as linhas estão saindo, meus 4 dedos indicam o sentido do campo. Lembra a regra da mão direita? Para determinar o sentido do campo? Ó, 4 dedos determinam o sentido do campo e a corrente está no polegar. Sentido anti-horário. Então lá, recapitulando. Quando eu afastei o norte, o que aconteceu? Diminuiu as linhas de campo entrando, apareceu uma corrente que gerou um campo para não deixar essas linhas diminuir. Então esse campo vai ser também entrando. Essa corrente vai providenciar 2 linhas entrando.
Se essas linhas entram aqui na face da espira, aparecer um sul, né? Se aparecer um sul, não deixa afastar o norte, né? Se atrai, eu vou ter que fazer trabalho, o gasto de energia vai se transformar em energia elétrica. Aqui, quando eu afastei o sul, apareceu um polo norte aqui, ó. Por que polo norte? Porque a corrente elétrica produziu um campo para não deixar as linhas de campo saindo diminuir. Então, o campo gerado pela corrente, que se opõe à causa que ela deu origem. Qual é a causa que ela deu origem? Tem palavras difíceis aqui. É o campo saindo, diminuindo. Para não deixar diminuir, a corrente produzir um campo, ó, saindo também. Se o campo está saindo da espira aqui, ó, a corrente está no sentido qual aqui? Anti-horário. Então, eu determinei o sentido da corrente porque eu sei que essa corrente vai ter que gerar um campo também saindo para não deixar passar de 4 linhas saindo para 2, ó. Então, ela produziu também um campo saindo que dá origem, que consigo determinar o sentido da corrente, que é essa corrente que deu origem a esse campo. E quando eu afasto o sul, aparece o norte. Norte com sul, o que acontece? Se atrai, eu vou ter que gastar energia para afastar, e aí essa energia aparece em forma de energia elétrica. Espero ter ajudado vocês. Nos exercícios a gente trabalha mais depois os sentidos das correntes elétricas. Lembrando que se eu deslocar a espira para cima ou para baixo, tá? O ímã para cima ou para baixo, lembra, no experimento varia o fluxo magnético e aparece a corrente induzida, tá bom? Até os exercícios.